Bom dia, bom dia, bom dia, minhas bênçãos preciosas, graça e paz, queridos irmãos. Olha eu aqui de novo, meus amores, tudo bem com vocês? Amados, hoje eu quero meditar junto com vocês em alguns capítulos e versículos do livro de Apocalipse, o livro das revelações. E em cima disso, minhas bênçãos, montar e elaborar o nosso devocional de hoje. Amém, meus irmãos? Mas antes de começarmos o nosso devocional, queridos, meditando em alguns capítulos e versículos de Apocalipse, eu queria dizer aos amados irmãos e irmãs que sempre nas vezes que vier aqui apresentar o nosso devocional, eu não virei trazer a vocês um conteúdo que fale de prosperidade financeira, de bênção, de curandeirismo ou algo do tipo, não. Não virei aqui, queridos, massagear o seu ego e muito menos a sua carne, como é o costume de alguns pregadores brasileiros que acham e pensam que são a igreja genuína de Cristo Jesus. Porque, queridos irmãos, precisamos entender verdadeiramente que o evangelho não é sobre ter bênção, sobre ter satisfação financeira. O evangelho não é sobre ter uma boa casa para morar. O evangelho não é sobre ter um bom carro ou uma moto top para passear. Não é sobre luxo, meus irmãos. Nem tampouco é sobre o bem-estar. O bem-estar no sentido financeiro mesmo, né? Embora não seja proibido e nem pecado diante de Deus você ter e possuir todas essas coisas trabalhando honestamente. Não é pecado nenhum, minhas bênçãos. Contudo, irmãos e irmãs, precisamos entender que o verdadeiro evangelho não é sobre isso. Evangelho, queridos, é sobre uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele mesmo que deu a sua vida na cruz do Calvário para ser humilhado e morto por uma dívida de pecado que era minha e sua, meu irmão. O evangelho é sobre isso. Sobre Jesus. Sobre a cruz, sobre o sacrifício que ele fez. É sobre renúncia, meus irmãos, sobre a necessidade de se arrepender, sobre ter uma vida santa, reta e justa diante dele, e também sobre sua gloriosa volta aqui neste mundo corrompido, aonde ele mesmo julgará a humanidade por suas obras, sejam elas boas ou más. Isso sim é evangelho, meus irmãos, porque, amados irmãos, um evangelho que não fala sobre o pecado, um evangelho que não fala sobre o inferno e sobretudo sobre a volta de Jesus aqui nessa terra novamente para julgar as nações, não é evangelho. Amém, queridos? E essas igrejas, meus irmãos, que não pregam sobre o pecado e sobre a volta de Jesus, elas não têm zelo e nem compromisso com sua santa palavra, com seu santo evangelho, com seu santo ensino. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eles não merecem o nosso crédito, o nosso tempo e nem tampouco a nossa atenção. Amém, minhas bênçãos? E outra coisa seríssima que esses pregadores de rosas deveriam temer, meus irmãos, pois no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e 19, existe uma advertência da parte de Deus muito séria sobre a vida do profeta, como também sobre a vida daquele pecador que ouve ou escuta o profeta falar. O mesmo recado, outrora dado por Deus, no passado aos profetas daquela época, é o mesmo que serve para esses pregadores de rosa, dessa geração adúltera e corrompida que temos hoje, espalhado em toda a terra. Amados, Deus adverte ao profeta dizendo, escute isso, assim diz o Senhor, quando eu, o Senhor, disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu, profeta, e também tu, pregadores dessa geração, não avisar, para que o mesmo se arrependa de seus maus caminhos, ele morrerá pelo seu pecado, mas o sangue dele requererei de vossas mãos. E no verso 19, meus queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus completa, mas se tu, atalaia, ou seja, profeta, se tu avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade,
e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade e no seu pecado. Mas tu livrastes a tua alma por não deixá-lo inocente sobre o pecado. Então, meus amados irmãos e irmãs, esses caras, ou pastores, como eles mesmos se titulam, eles deveriam, diante dessa advertência que Deus dá ao profeta e ao pecador, eles deveriam temer e tremer, e sobretudo refletir seriamente sobre a salvação de sua alma. Porque, meus amados irmãos e irmãs, se Jesus voltasse hoje, esses pregadores de rosas fatalmente desceriam condenados ao inferno. E não somente isso, meus irmãos, mas levariam consigo uma grande multidão de pessoas, ou de fiéis que os seguem. Porque essas pessoas, minha bênção, infelizmente hoje, aliás, hoje não, desde que o mundo é mundo sempre foi assim. O que atrai o ser humano, o que atrai as pessoas, é exatamente esse tipo de pregação que esses pastores coach dessa geração oferecem aos seus fiéis, aos que o seguem. E interessante, minhas bênçãos, é que a palavra coach, ela tem a sua origem no inglês e quer dizer instrutor, treinador ou técnico. Esses caras têm o título de pastores, mas ao invés de instruir, preparar, treinar e ajudar aos seus seguidores a irem para o céu, eles estão levando essas pessoas juntamente com ele ao inferno. Por isso, minhas bênçãos, as igrejas desses caras vivem cheias e abarrotadas. São 2 ou 3 horas pregando apenas sobre bênção, sobre satisfação financeira, objetivos seculares e nada de cruz, nada de pecado, nada de conversão, nada de falar da volta de Cristo Jesus e da grande e temerosa tribulação. Temerosa para aqueles que ainda não se decidiram para Cristo. Temerosa para aqueles que ainda não decidiram nascer de novo. Para esses, de fato, aquele evento da grande tribulação que está vindo aí como uma onda gigantesca, para esses realmente será um dia de muita angústia e uma vida eterna no sofrimento eterno, no inferno, com Satanás e seus demônios. Por isso, assim diz o Senhor: eu estou dando tempo para que vocês se arrependam e se voltem para mim. Ainda há tempo para vocês, pregadores de rosas. Contudo, não mais a quantidade de tempo que outrora vocês tinham. O tempo se encolhe, o tempo se abreveia. Eis que virei e julgarei seus feitos. Meu servo, meu atalaia, quem vos fala agora, através desse vídeo, avisam a vocês. Portanto, arrependam-se. Falo eu, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos céus, o Deus do mar e de toda a terra e de tudo que nela há. Meus irmãos, eu quis trazer aqui a vocês toda essa introdução, porque o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de Ezequiel capítulo 3, versículos 18 e 19. Por isso me senti na obrigação de também avisá-los, pois seria negligente de minha parte ouvir a voz do meu Salvador e não as revelá-las a vocês, minha bênção. Por isso também, amados irmãos e irmãs, peço a vocês, em nome de Jesus, que deem crédito ao que o Espírito Santo nos diz nesta manhã. Amém, minhas bênçãos. Irmãos amados, como mencionei no começo do nosso vídeo, hoje eu quero trazer aqui a vocês um devocional com o título Arrependimento Genuíno e a Volta de Jesus. Nele veremos algumas referências em Apocalipse. Amados, a palavra do nosso Deus nos ensina que o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso pelo pecado, mas uma transformação de vida, uma mudança de caminho. E essa decisão precisa ser tomada agora, porque Jesus está voltando. Em Apocalipse, queridos, capítulo 3, versículo 19 e 20, a palavra do nosso Deus diz: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Jesus está chamando cada um de nós ao arrependimento. Mas o que significa de fato se arrepender, meus irmãos preciosos? O que é um arrependimento genuíno, minhas bênçãos? Vejamos o que o nosso Deus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
e pratica as primeiras obras. Senão virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Algumas versões falam, amados, o teu castiçal. E aí ele completa: caso não te arrependas. Amados, o arrependimento genuíno não é apenas pedir perdão por medo do castigo de Deus, mas é abandonar o pecado e buscar uma vida santa, reta e justa que agrade a Ele. Muitos têm vivido um evangelho raso, sem compromisso, sem transformação, sem renúncia, sem cruz. Como eu havia falado no começo desse vídeo, me referindo aos coaches pregadores de rosas dessa geração. Amém, minhas bênçãos. Amados, vejamos um exemplo claro na Bíblia. Judas, aquele mesmo que entregou Jesus, ele sentiu remorso e se desesperou, mas não se arrependeu. Já Pedro, meus amados irmãos, chorou amargamente pelo seu pecado, aquele pecado de ter negado Jesus por 3 vezes, mas ele teve a sua vida restaurada, porque se arrependeu. Tanto é que depois de convertido, meus amados irmãos, tornou-se um dos maiores ganhadores de alma para Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus pela vida do apóstolo Pedro, meus irmãos. Minhas bênçãos, o nosso Deus quer que sejamos como Pedro, que reconheceu o seu erro e mudou de atitude. Jesus voltará gloriosamente, meus amados irmãos. Apocalipse 22:12 vai dizer: eis que venho sem demora. Grave isso, minhas bênçãos. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amados, a volta de Jesus é uma certeza e será gloriosa. Ele virá como rei e juiz, para julgar, meus amados irmãos, todas as nações. Amém, queridos? Mas infelizmente, queridos irmãos, muitos vivem como se ele nunca fosse voltar. Muitos andam desapercebidos, né? Muitos andam, não estão nem aí, né? Muitos acham que ainda há tempo de sobra. Mas o próprio Jesus disse, meus amados, escute isso: eis que venho como ladrão, diz o Senhor. Bem-aventurado, diz ele para mim e para a tua vida. Bem-aventurado aquele homem ou aquela mulher que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse, queridos, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, encontramos essa verdade. Meus irmãos, assim como ninguém sabe a hora em que um ladrão pode entrar em sua casa, ninguém sabe o dia ou a hora em que Jesus Cristo voltará. A única certeza que temos é que Ele virá, queridos, e nós precisamos estar preparados. Amém, minhas bênçãos? O chamado é urgente ao arrependimento, meus irmãos. Jesus diz para nós em Apocalipse 3:20, escute isso: eis que estou à porta e bato. Vou repetir, assim diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, que Deus misericordioso, que Deus tremendo. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele está te chamando para uma decisão hoje, meu irmão. Hoje, não é amanhã, é hoje. Eu costumo dizer que o segundo seguinte não nos pertence. Então toma essa decisão hoje, queridos. Toma essa decisão hoje, queridas. Queridos irmãos, a palavra de Deus foi pregada. O Espírito Santo está falando conosco nesta manhã. A minha pergunta é, queridos: você deseja se arrepender genuinamente? Entregar a sua vida, a sua alma, o seu viver completamente hoje ao Deus da tua salvação? Ele é o Deus da minha e da tua salvação. Vou perguntar novamente: você deseja se arrepender hoje, meu amado irmão e minha irmã? Entregar completamente a sua vida a Jesus? Feche seus olhos, queridos, e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso do teu perdão. Pai, me arrependo de todos os meus pecados e te peço, ó Senhor, transforma a minha vida. Pai querido e Pai fiel, me ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Ó Pai Santo,
tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, escreve o meu nome no livro da vida e me prepara para a tua gloriosa volta. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai Santo, porque se tu vieres aqui, eu sei que tu virás, e o meu nome não estiver neste livro da vida, que vai ser aberto com os 7 selos, eu não serei salvo, pois é a tua palavra que me ensina isso. Por isso, em nome de Jesus, escreve, Pai Santo, escreve o meu nome no livro da vida, não somente o meu, mas o dos meus filhos, o da minha esposa, do meu esposo, das minhas filhas, da minha família. Escreve, Senhor, escreve e não me deixa ir para o inferno. Eu me arrependo no dia de hoje, eu entrego a minha vida a Ti, a minha alma a Ti, eu confesso a Ti como a Tua palavra manda, como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Único e suficiente Salvador da minha vida, Pai. Pois está escrito no Teu santo livro que só há um único Deus, a qual devemos nos prostrar. Por isso, Jesus Cristo, tenha compaixão de mim. E escreve, te peço mais uma vez, escreve o meu livro, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa as minhas iniquidades. Faz-me nascer de novo, Senhor Deus. Perdoa-me para que eu possa ser perdoado. Abençoa-me para que eu possa ser abençoado. Abre os meus olhos para que eu possa ver a luz do Teu Evangelho. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua voz me chamando ao arrependimento. Oh Senhor, tira a mudez da minha boca, para que eu proclame às nações o Teu nome. Espírito Santo de Deus, traz o Teu Shekinah ao telhado de nossas casas. Nos enche com a Tua paz. A paz que excede todo entendimento nos alcance nesta manhã. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, sopra com Teu sopro em nossas vidas. Sopra em Teu coração, sopra em nosso coração com Teu sopro, trazendo arrependimento genuíno. Espírito Santo de Deus, inclina o nosso coração, a nossa mente e a Tua vontade. Eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus. Querido irmão e querida irmã, se você fez essa oração com sinceridade, saiba que hoje é o dia do seu renovo, o dia do seu novo começo com Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que possamos todos estar preparados para a grande e gloriosa volta de Jesus. Queridos irmãos, como eu costumo dizer, o segundo seguinte não nos pertence. Então, sendo assim, se o nosso Deus permitir, logo mais amanhã ou depois estarei de volta com mais um devocional. Que vocês possam pegar essa palavra em nome de Jesus. Que você possa compartilhar esse vídeo. Que você possa curtir e comentar. Que você possa me ajudar a fazer o ID de Jesus, para que todos e todas sejam salvas e salvos, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Um cheiro no teu coração. Te amo em Cristo.